Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sala de Aula. Eu sou Ailton Fernandes e eu estarei com você a partir de agora. A próxima classe gramatical que a gente vai estudar é o adjetivo. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de adjetivo. Eu trouxe uma tirinha aqui de Armandinho e a gente vai dar uma lida juntos. Gosto de ver os ipês floridos. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. Então aqui a gente só em tentar analisando, vamos analisar só a tirinha até agora, a gente percebe que o Armandinho ele valoriza muito a ideia da planta no caso. Então ele valoriza muito a ideia de a gente contemplar a natureza, o próprio IP nesse caso. Então a menina, amiga dele, se sente boba por ligar para isso, por achar que talvez seja uma coisa simples. E ele tenta incentivá-la de que não é bobagem, né? Não é bobagem admirar a natureza, ou nesse caso aqui, uma flor, por exemplo. Então, a gente vai voltar aqui para o primeiro quadrinho, onde ela fala: gosto de ver os ipês floridos. E eu pergunto a você, que está me assistindo agora, nessa primeira fala da menina, gostaria que você me desse uma lida aí, qualquer coisa, novamente, e me dissesse, tá? Qual é a palavra que dá uma qualidade ao IP, né? Veja que o IP aqui no quadrinho, né, os IPs, eles não são de todo jeito. Eles têm uma qualidade, eles têm uma característica. Qual é a característica desses IPs? Observando o primeiro quadrinho. Gosto de ver os IPs floridos. Então, qual é a característica desses IPs? Exatamente, floridos. Esses IPs são floridos. Segundo quadrinho, talvez eu seja boba por ligar para isso. Depois ela se autocaracteriza. Ela usa uma palavra para se caracterizar. Que palavra é essa? Ela mesma chama, né, chama ela mesma de alguma coisa que a gente vê aqui no segundo quadrinho. Que coisa é essa? Que característica é essa que ela atribui a si mesma? Exatamente. Boba. Então, floridos, que se refere a IPs, e boba, que se refere à própria menina, são adjetivos. Então perceba que o conceito de adjetivo é dar uma qualidade, uma característica a outra palavra, a outro ser. Beleza? Então veja que o adjetivo ele vai caracterizar. A ideia dele é caracterizar uma outra palavra, um outro ser. O adjetivo ele também tem classificações. Ele se classifica em primitivo, derivado, simples, composto, explicativo, restritivo e pátrio. Por um instante eu percebi que a minha tela ficou um pouco na frente, mas isso vai ser resolvido nos próximos vídeos, beleza? Mas essa é a classificação do adjetivo e a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma. O adjetivo primitivo e derivado funciona da seguinte maneira: veja na tabela que o adjetivo primitivo bom ele cria outra palavra, que é a palavra bondoso. Rico, enriquecido, belo, embelezado. Então, o adjetivo primitivo, seguindo a lógica do substantivo, que a gente viu no vídeo anterior a esse, quando falamos sobre substantivo, e perceba que a ideia do primitivo, que também existe substantivo primitivo derivado, né, é a mesma lógica. Tá? A palavra aqui é o mesmo sentido. O primitivo é aquele que cria. O derivado é aquele que foi criado. Então, bom cria bondoso, rico cria enriquecido, belo cria embelezado. Então perceba que as palavras do lado do derivado são as palavras que foram criadas por outras. Já as palavras que estão aqui no lado do primitivo, elas não foram criadas por outras. Pelo contrário, elas criam outras.
Elas servem para criar outras palavras. Então, resumindo, o substantivo primitivo ele vai criar outra palavra, ou o adjetivo, substantivo não. O adjetivo primitivo ele vai criar um adjetivo derivado, ele vai criar outra palavra, que a gente vai chamar de derivado. Já o adjetivo, já o adjetivo que foi criado, a gente chama ele de derivado. Então veja na frase: o menino é bom. Bom é a característica do menino e o menino é bondoso. Bondoso é a característica do menino. Bom e bondoso são adjetivos. Bom é um adjetivo primitivo, bondoso, adjetivo derivado. O bom criou o bondoso e o bondoso foi criado por bom. Agora, a outra classificação é o simples e o composto. Muito simples também, como o próprio nome já diz, bem tranquilo de entender essa classificação do adjetivo. O adjetivo simples é aquele que é formado por uma palavra e o adjetivo composto é aquele que é formado por duas palavras. Veja, nos exemplos eu trouxe verde e verde musgo. Verde, uma palavra, então a gente chama de adjetivo simples. Verde musgo, composto por duas palavras, adjetivo composto. Escuro e azul escuro. Azul escuro, duas palavras, substantivo composto. Escuro, adjetivo simples. Não sei porque eu tô confundindo com substantivo, deve ser por causa da nomenclatura. Então, o adjetivo simples é aquele formado por uma palavra, o adjetivo composto é aquele formado por duas. Duas palavras composto uma palavra simples. Por exemplo, alvinegro, né? Alvinegro, que é a cor branca e a cor preta. Substantivo composto. Então perceba que são duas palavras, mas elas necessariamente não precisam ter o hífen na palavra, tá? Azul escuro tem o hífen na palavra. Alvinegro não tem o hífen na palavra, é escrito sem o hífen. Então, também é um adjetivo composto. Não precisa ter o hífen, desde que a palavra seja composta por duas, certo? Vamos ver mais outra classificação, que é o explicativo e o restritivo. Sangue vermelho, leite branco, homem mortal. Então, dê uma olhadinha nos nossos exemplos. Veja primeiro aqui o primeiro exemplo: sangue vermelho, leite branco e homem mortal. Ora, o sangue ele é naturalmente vermelho, o leite é naturalmente branco e o homem é naturalmente mortal, claro. Então, o adjetivo explicativo é aquele que representa a característica natural das coisas. Então, sangue vermelho, é claro que aqui nesse caso o vermelho é um adjetivo explicativo. Ele representa algo natural do objeto em questão, né, do ser que ele está caracterizando. O sangue é claro que é vermelho, o leite claro que é branco e o homem é claro que ele é mortal. Já o adjetivo restritivo, ele vai já é diferente, é acidentalmente, ele dá uma característica acidental. Ele não é natural. Por exemplo, o sangue aqui está agora contaminado. O sangue não tem natureza, não é de sua natureza estar contaminado. Né? É de sua natureza estar vermelho. Nesse caso, sangue contaminado agora é um adjetivo restritivo, porque contaminado, que está dando uma característica ao sangue, não é uma característica natural do sangue, é uma característica acidental. Então, por ser uma característica acidental, em outras palavras, uma característica que não é própria do ser. Próximo exemplo, leite azedo. O leite ele é naturalmente branco. Agora, se está azedo, então a gente vai chamar de adjetivo restritivo, porque azedo não é natural do leite, é uma característica acidental, não é própria do ser. E homem velho. Tá? A terceira frase aqui é homem velho. O homem, ele não é naturalmente velho, ele é naturalmente mortal, mas velho não. Acontece isso com ele. Homem, quando eu digo aqui, tá, pode ser a mulher também. Aqui eu tô usando no sentido de ser, de abranger seres humanos. Então, homem velho, adjetivo restritivo, porque indica uma característica que não é própria do ser. Já o adjetivo explicativo, ele indica uma característica natural do ser. Sangue vermelho. O sangue ele é vermelho. Então, sangue vermelho,
leite branco, homem mortal, adjetivos explicativos. Sangue contaminado, leite azedo, homem velho, adjetivos restritivos, pois contaminado, azedo e velho não são características do ser, não são. É uma característica acidental, aconteceu por um acaso. A gente chama de adjetivo restritivo. E também temos o adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio vai indicar a nacionalidade, vai indicar o lugar de origem do ser. Então, africano, asiático. Aqui está se referindo à região. Brasileiro, espanhol, aqui agora está se referindo ao país. E pernambucano e paraibano, aqui está se referindo ao estado. Então, veja, o adjetivo pátrio, ele caracteriza o ser de acordo com a sua região, nacionalidade, por exemplo, seu lugar de origem. Então, quando eu digo o brasileiro é um povo agradável, o brasileiro é um povo agradável. Então, brasileiro aqui é o adjetivo pátrio, no caso. Não, nesse exemplo não. Aqui o brasileiro, como está depois do artigo O, ele automaticamente deixou de ser adjetivo e se tornou um substantivo, né, esse é mais um traquejo, mais um macete, mais uma dica para adjetivo e substantivo. Toda palavra depois do artigo ela vira um substantivo. Então esse exemplo aqui não foi bom não. Deixa eu pensar em outro exemplo. Pronto. Onde está aquele povo brasileiro? Onde está aquele povo brasileiro? Agora sim, brasileiro está caracterizando povo. Então, agora temos um adjetivo pátrio, que é brasileiro, caracterizando povo. Onde está aquele povo brasileiro? Beleza, agora sim. Então, isso aqui é um adjetivo pátrio, ele indica a nacionalidade, lugar de origem. Lugar de origem, vamos pensar em lugar de origem, que é melhor de lembrar. Porque não precisa ser exatamente a nacionalidade, como você viu aqui, né? Pode ser também de região. Então a gente vai lembrar lugar de origem, algo que representa a origem do ser. Bom, gente, a gente vai ficar. Vou ficando por aqui, na verdade, né? Mas lembre-se que esse é o primeiro, a parte um do vídeo de adjetivo. Vai vir a parte 2 ainda. Confira no próximo vídeo. E eu peço a sua inscrição no canal se você gostou dessa videoaula. Eu peço também seu like. Dê um like aqui no vídeo, aquele joinha, tá? Se inscreve, ative as notificações e a gente se vê na próxima aula. Espero que você também possa navegar pelo meu conteúdo e não se preocupe, teremos muitas aulas ainda daqui para frente.